Olá, amigo trader, investidor, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Primeiramente, eu gostaria aqui de passar mais ou menos a introdução do que a gente vai aprender nessa videoaula. Nós vamos aprender um manuseio básico aqui da utilização dos gráficos na plataforma. Como utilizar ali o gráfico, como mudar o tempo gráfico, os tipos de gráficos que a gente tem, como que a gente pode configurar ele da forma que a gente gosta, ou seja, na cor que a gente quer os candles, os estilos de candles que a gente tem lá, beleza? Então, essa aula aqui é simplesmente os conceitos mais básicos mesmo da utilização para você não ficar perdido aí quando estiver utilizando a ferramenta. Vamos lá para a nossa plataforma. Olá, investidor, já aqui na nossa tela, na nossa ferramenta Profit Chart, como que a gente faz para manusear aí, encontrar o nosso gráfico, né, que a gente vai utilizar no dia a dia para nossas análises? Então, primeiramente, aí no seu gráfico, você vai encontrar aqui em cima, nas abas, a ferramentas, ou seja, aqui a função ferramentas, você clica nela e abre aqui um novo gráfico. Quando você clicar aqui, você está abrindo um gráfico aí no seu Profit Chart. Aí você tem duas opções aqui de manusear. Caso você tenha uma tela a mais, ou seja, uma televisão, um monitor que dê para você deslocar esse gráfico, você vem aqui em cima, ó, e tira de contido para livre. Aí essa ferramenta aqui, esse gráfico, dá para você arrastar ele para qualquer outra tela que você for usar, ok? Essa aqui é a primeira dica que você já pode utilizar aí na ferramenta, no gráfico. Então, tendo o meu gráfico aberto, ele vai vir praticamente cru, né, que a gente fala, sem nada, sem muita coisa marcando ele, livre, somente os candles, e geralmente ele não vai vir praticamente nessa cor vermelho e verde. Então, como que eu faço para me modificar as cores do meu candle aqui, né, os candles do meu gráfico? Deixa eu só deixar ele contido aqui novamente para a gente pegar o tutorial. Então, ó, como que eu faço para mudar as cores do meu gráfico? Eu vou vir em ferramentas, vou vir em configurações e vou vir aqui em aparência, né? Então, em aparência eu consigo mudar, por exemplo, a linha do candle ou a cor do candle. Ó, se eu colocar a cor do candle, colocar a cor do candle negativo como amarelo. Se eu fizer isso daqui, ó, ah lá, os meus candles negativos agora estão da cor amarela. Se eu quiser novamente voltar para vermelho, eu venho aqui novamente no candle negativo e modifico a cor dele para a cor que já estava, ou seja, a cor vermelha, ok? Aí se eu quiser mudar a cor também do candle positivo, eu também posso fazer essa modificação aqui, dou um ok e já vai ocorrer aqui a modificação no gráfico. Agora, quais são os diferentes tipos gráficos que eu tenho, né? Eu tenho esse gráfico temporal, que cada candle leva um período de tempo, né, que ele fecha ali, que tem o preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Então, cada candle desse aqui tem um período. No caso, a gente está avaliando aqui o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário. Então, cada barra dessa equivale aí a um dia de negociação. Então, cada barra dessa contando praticamente a negociação todinha de um dia negociado. Se eu quiser mudar, por exemplo, para um tempo menor, um tempo de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, como que eu faço para modificar, para ver um tempo menor no gráfico? Somente digita um número, né, que você quer, número 3 aqui no caso, e aperta o Enter aí do seu teclado. Feito isso, você vai ter um gráfico aqui de 3 minutos, ok? Quero um gráfico de 15 minutos, como que eu faço? Basta digitar o número e apertar Enter. Isso para qualquer tempo gráfico. Posso colocar gráfico de 21 minutos, posso colocar gráfico aqui de 25 minutos, o tempo que eu quiser. Isso aqui a plataforma te dá com muita facilidade você ter essa modificação aqui na sua ferramenta, ok? Quais são os outros tipos de gráfico que eu tenho, além do gráfico temporal, né, que é esse gráfico aqui, de candlesticks? Eu tenho os gráficos atemporal. Vamos modificar aqui, colocar um outro ativo, por exemplo. Vamos colocar aqui dólar, né? Então, vou colocar a sigla aqui do dólar, né, o código do dólar, DOLFUT, série histórica. Então, agora eu tenho um gráfico do dólar, 2 minutos cada candle de negociação, ok? Se eu quiser mudar o dólar para 5 minutos, eu aperto o número 5 e aperto Enter. Ah, mas esses gráficos aqui, eu vi que aí pela internet tem uns gráficos diferentes, que é uns gráficos que não é por tempo, é por preço. Quais são esses gráficos? São o gráfico de Renko, o gráfico de range, ok? E o gráfico de range pontos. Então vamos lá. Qual que é o gráfico de Renko aqui? Primeiramente, eu vou digitar um número, por exemplo, de vez ser 5 minutos, eu digito 5 e aperto R. Nesse caso, eu tenho um gráfico de 5R, que é 5 Renkos. Aqui. Eles não têm pavio, né? Então fica bem evidente que eles não têm pavio. Como que faço para colocar o pavio nesse candle? Eu venho, dou 2 cliques em cima do candle e coloco aqui no modelo candle. Aí apareceu os pavios desse gráfico, ok? E aí como que é o funcionamento dos candles, né, de Renko? Praticamente é o que? Cada barrinha dessa daqui,
ela tem um tempo, ela tem uma variação mínima aqui, ó, 5 rencos equivale a 2 pontos. Então, para subir cada candle desse, fechar positivo cada candle, tem que oscilar 2,5 pontos. Por quê? Seria praticamente meio ponto da abertura e mais 2 pontos para fechar ele. Então, cada candle tem que ter um preço de abertura aqui, meio ponto acima do candle anterior, né? Então, meio ponto acima desse candle. Então, imagina aqui, R$4. Então, R$4,05 inicia esse candle aqui. R$4,05, 2,5, R$4,02,5 aqui fecha esse candle nesse exemplo. Aí, como que faz a inversão do candle renko, né? Então, para inverter, tem que ocorrer o dobro de oscilação do positivo. Então, estava subindo de 2 em 2 pontos, para descer tem que virar no mínimo 4 pontos aqui. No caso, o renko é 4,5 pontos. É 4 pontos mais meio ponto, ou seja, são 5 ticks, ok? Então, 5 ticks equivale aí a 2 pontos de renko. 10 ticks, 10 renko aqui, né? A gente tem um gráfico de praticamente 4,5 pontos. Então, 10 ticks, 4,5 pontos de renko. Aí eu tenho um outro gráfico que também é atemporal, que é o gráfico de range. Então, o 10P, 10 pontos. Quantos pontos que vale um gráfico 10P? Equivale a 5 pontos de dólar, ok? 5 pontos da onde? Preço de abertura até preço de fechamento tem que ter variação de 5 pontos. Abertura e fechamento tem que ter uma distância de 5 pontos. Ah, mas por que ficou o pavio? Porque simplesmente o mercado reagiu aqui para baixo e não deu 5 pontos de queda, ok? Ele oscilou aqui uma média de 3,5 pontos, 4 pontos e não deu 5 pontos de queda. Então, cada barra dessa tem que ter, entre a diferença de preço de abertura e o preço de fechamento, 5 pontos. Aí, se eu quiser ver um gráfico menor, por exemplo, um gráfico de 3 pontos, como que eu faço aqui? Coloco 6P. Coloco 6P, que equivale a 6 ticks de dólar. Então, 6 ticks equivale a 3 pontos. Se eu colocar um gráfico de 1 ponto, como que eu faço? Aperto 2, aperto P e dou um Enter. Então, agora eu tenho um gráfico de 1 ponto. Cada candle desse equivale a 1 ponto de dólar. Ok? E agora, qual que é a importância de utilizar um gráfico desse? Qual que é a diferença? A diferença é que você sai daquele fator temporal, que muitas vezes é muito poluído para análise, né? Quem gosta de operar fluxo, geralmente, não gosta muito do gráfico temporal, gosta de ficar vendo mais a frequência do preço. Então, eu colocaria aí um gráfico, por exemplo, de 8P, 4 pontos de dólar, e fico vendo quais são as regiões de frequência, né? Que o mercado mais oscila. Então, eu percebo que o dólar, ó, ele brigou muito nessa faixa de preço. Ok? Ó, deixa eu só dar uma dica também aqui para vocês colocar a barra de estudos. É botão direito do mouse e barra de estudos aqui vai aparecer aqui na sua lateral. Então vou usar aqui a cruzinha. Ó, então o que eu observo aqui no gráfico? Eu tenho várias frequências aqui, ó, que o dólar desceu 4 pontos, subiu 4 pontos, desceu 4 pontos na mesma faixa de preço. Aqui em cima, depois aqui embaixo, o dólar brigou várias vezes aqui embaixo. Aqui em cima novamente. Então, para mim, esse range de preço do dólar fica mais visível olhando pelo gráfico atemporal. Se eu estivesse observando, por exemplo, um gráfico de minutos, eu não teria visto essa briga aqui, ok? Eu não teria visto a frequência como trocou o preço ali para cima e para baixo. Então, isso é o bacana dos gráficos atemporal. Aí tem um outro gráfico, que não é o gráfico de pontos, como esse, mas é o gráfico de range, que também é atemporal. Que seria aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui 10N. Seria 10 ticks range. Aí qual que é a diferença desse gráfico para os outros? É que esse gráfico aqui, a diferença é de 10 ticks de oscilação, ou seja, abertura. Subiu 3 pontos e caiu 7 pontos, ele vai fechar, porque deu 10 ticks de variação. Abriu aqui, subiu 6 pontos, caiu 4, também vai fechar o candle. Então abriu no preço de abertura, subiu 10, vai fechar. Abriu, caiu 1, subiu 9, vai fechar aqui também, ok? Então é 10 ticks de variação. Aqui seria quase igual o gráfico de candlestick, né, o temporal, a diferença é que esse é formado por preço. Então a gente consegue encontrar alguns padrões, martelo, estrela cadente, isso depende do tamanho do range. Por exemplo, se eu colocar um range de 20 pontos, vai ficar um pouquinho... Ah lá. Então agora sim, ó, tem um gráfico de 20 pontos, 20 range de dólar. Então o que aconteceu aqui? O dólar abriu, foi até lá embaixo, desceu quase 10 pontos, voltou, fechou o candle, abriu o próximo, então praticamente 20 Ns equivale aí a 10 pontos de dólar, ok? Variou 10 pontos de dólar no candle, fecha o candle. Esse é o que leva em consideração esse tipo de gráfico, ok?
Aí, ó, novamente, qual que é a vantagem? Conseguir identificar com mais facilidade as regiões de valor, de dólar, de índice, tanto faz o ativo que você está olhando. Aqui, ó, já consigo ver uma frequência. Aqui em cima, novamente, ó, aconteceu uma consolidação numa faixa de preço várias vezes, ó, bem visível, bem fácil essa leitura. Olhando num gráfico temporal não é a mesma coisa, embora pareça, não é a mesma coisa, ok? O gráfico temporal tem muita poluição, você fica ali tentando definir o momento que o mercado vai sair, aquela coisa do agora vai, e na verdade o mercado está trabalhando num fator de preço ali travado, não vai sair daquela faixa de preço, tão simples. Então isso é o bacana de estar olhando um gráfico atemporal, ok? Aí, tirando isso daqui, como que eu consigo ver tempos maiores sem ser atemporal, né? Quero ver um gráfico aí de uma semana, basta eu colocar aqui, ó, o S e já é igual a uma semana e dou Enter. Agora eu tenho um gráfico de dólares semanal, ok? Como que faço para entender um gráfico mensal? Aperto M e dou Enter. Agora tem um gráfico mensal. Ah, um gráfico de 3 dias, como que faço para me ver? Aperta 3, D e dá um Enter, ok? Gráfico aí de 2 horas, 120 minutos, aperta 120, tem um gráfico aí de 2 horas, ok? Então, bem simples o manuseio de um gráfico, bem simples a utilização, a troca aí de formas como que você quer analisar, se é gráfico de 1 minuto, 5 minutos, gráfico atemporal, se é renco, se é range, se é pontos, tanto faz. Aqui tem gráfico para todos os tipos de perfil, o tipo que o trader aqui quiser operar, ele vai conseguir encontrar dentro da plataforma, beleza? Aí, tirando além disso daqui, a gente também tem os gráficos de linha, né? Que são diferentes desse gráfico candlestick. Que só vamos passar rapidinho para a gente ver. Eu dou 2 cliques aqui no candle e vou mudar esse gráfico de candle para gráfico de linha. Então, ó, vou colocar um gráfico de linha, por exemplo. Dá um OK. Ah lá, sumiu os meus candles, agora eu tenho um gráfico de linha. O que o gráfico de linha leva em consideração? Somente os preços de fechamento dos candles. Então, desconsidera máxima, mínima e abertura. Então, cada fechamento é que forma aqui o preço da linha, ok? Quero utilizar o gráfico de barra, por exemplo, que é um gráfico aí dos mais antigos praticamente. Então, vou utilizar aqui, ó, gráfico de barra. Dou um OK, já vai modificar aqui. Esse aqui é um dos gráficos mais antigos que tem, ok? Então, esse gráfico aqui foi muito utilizado lá atrás. A gente tem aqui o preço de abertura virado para um lado, o preço de fechamento virado para o outro, a mínima aqui, o finalzinho do pavio, a máxima lá em cima. É a mesma coisa do candlestick, mas esse daqui é por barras, né? Além desses gráficos aqui, a gente tem gráfico de montanha, que seria este gráfico aqui. Ah lá, aqui já aparece no formato de montanha, como se fosse a linha, né? Mas os gráficos mais utilizados aí, somente o candlestick, um gráfico muito utilizado. Mas você pode ver que dentro da plataforma, ó, tem diferentes outros tipos de gráfico. Tem gráfico de Elliott, gráfico de tape reading, gráfico de cluster. Então tem vários tipos gráficos aqui, para você poder desfrutar de tudo. Beleza? Então os conceitos básicos, o manuseio básico aqui da plataforma para aprender a mexer no tempo gráfico, nos estilos de gráfico, é praticamente isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, volte à videoaula. É bem simples esse tutorial, mas é de grande importância para você que vai operar no mercado. Por quê? Porque você vai utilizar um gráfico, você precisa saber como manusear ele. Ok? Então, um forte abraço a todos e até mais. Tamo junto, galera. Vamos para cima.